Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análises de empresas. Hoje eu vou analisar o balanço da Três Tentos e antes da análise, um recadinho aí. Aqui está o link do meu blog, deem uma olhada lá, os links estão na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela, que se quiserem dar uma lida, dar uma pausa no vídeo para ler. E um recado importante, os vídeos e os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fim de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 23 de fevereiro de 2024, é sobre a Três Tentos Agroindustrial SA, o ticker na B3 é TTEM3, a IPO foi feita em julho de 2021. Aqui, trecho do site da empresa, aqui estão os links do site de RI. Quem se interessar, eu recomendo fortemente que acessem o RI da empresa. Ela tem matriz no Rio Grande do Sul, escritório em Porto Alegre, e tem outros estabelecimentos que a gente vai ver adiante, né? Aqui um trecho da parte de quem somos, né? É uma empresa familiar do setor de agronegócio. Ela ainda é familiar porque os controladores são da mesma família do Moncel. A história deles começou em 1954, né, com aqui os fundadores, né, e em 1995 a Três Tentos Agroindustrial iniciou suas atividades comerciais, atuando no mercado com o propósito de ser uma empresa de soluções e suporte do agronegócio. Nós vamos ver sobre as atividades dela mais adiante. O principal produto dela é produzir sementes, né? Mas ela tem também a parte de indústria, né? Atualmente ela tem mais de 61 lojas e tem projeções para aumentar em 100 lojas até 2030, segundo o que ela divulga. Tem 3 parques industriais, 2 centros de pesquisa tecnológicos, 2 unidades de beneficiamento de sementes e uma unidade misturadora de fertilizantes. Então, você vê que é uma empresa que está bem grandinha, cresceu muito, nós vamos ver adiante aí. Ela tem mais de 155 consultores, agrônomos e técnicos agrícolas que prestam atendimento especializado em gestão, manejo e tecnologia a seus mais de 20 mil clientes ativos. Aqui está o organograma societário, né? Aqui tem os acionistas controladores têm 74%, os administradores têm 2% das ações e o free float, né, as ações que circulam aí no mercado, 22%. Aqui as outras empresas da Três Tentos. Aqui é o quadro de acionistas, né, a família do Moncel tem 74%, e os administradores têm 2,4%. O mercado tem só 22,8%. Aqui o gráfico da cotação desde o IPO, o gráfico semanal, a gente vê que ela está abaixo do preço do IPO, porque o IPO foi feito a R$ 12,75 em julho de 2021, e agora a ação chegou a cair, ficou zanzando, e agora está aqui a 9,80 mais ou menos hoje, né? Ela não sobe, mas também não cai. A gente vai ver por quê, tá? Mais adiante. O interessante é que em junho de 2023, alguém lá da diretoria deles vendeu ações, aí vendeu 120 mil ações ao preço de R$ 12,50 e R$ 12,45, né? Não sei por que ele vendeu, eu procurei os motivos, mas talvez por isso que a ação tenha caído, não sei, vamos ver aqui, junho de 2023, né? Foi mais ou menos aqui que o cara vendeu, né? Depois a ação caiu, né? Não sei porquê, mas é um alerta aí, né? Não é bem legal ver pessoas aí de dentro da empresa, principalmente de diretoria, vendendo ações. Mas não foi uma quantidade grande, né? Às vezes o cara estava precisando de dinheiro, alguma questão lá que eu não consegui achar o motivo da venda dele. A IPO foi primária e secundária. O valor que entrou no caixa da Três Tentos foi 1 bilhão e 100 milhões. Então está aqui ao preço de R$ 12,25. Os acionistas vendedores, que foi preponderantemente a família do Moncel, venderam aqui 17 milhões de ações e embolsaram aí 217 milhões de ações. Então é um aspecto positivo que eles venderam poucas ações, os controladores, né? E atualmente a empresa tem 498 milhões de ações. A diferença aqui da quantidade de ações na época da IPO para hoje
é que parece que teve, além de ter tido recompra de ações, a empresa parece que estava recomprando ações, teve plano de opções aí para a diretoria. A diluição não foi grande, então não é um aspecto negativo o aumento aqui da quantidade de ações, não. Então a 3tentos chegou a valer aí 6 bi de valor de mercado, atualmente vale 4,8 bi de valor de mercado, uma queda de 18%. Para ela atingir o valor de mercado antigo, ela teria que atingir R$ 12,10. O que faz a 3tentos, né? Parece que é uma empresa 3 em 1, né? Porque ela tem 3 segmentos de atividade, talvez daí o nome, né? Então, ela divide os segmentos dela em três setores. Setor de insumos, né? Vendas de diversos tipos de sementes, fertilizantes para lavoura e defensivos agrícolas. E tem o setor de grãos, ela faz trading de grãos, ela faz compra e venda de grãos de produtores rurais de pequeno e médio porte. E faz armazenagem com capacidade de aproximadamente 1,6 milhão de toneladas para soja, milho e trigo. E tem o setor de industrialização dela, através das 3 indústrias localizadas em Ijuí, Cruz Alta e Vera, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Tá? Então, são os 3 setores dela. Ela cresceu fortemente de 2011 até 2023, tá? Um crescimento anual médio de 28%, parte por causa de algumas aquisições feitas depois do IPO, mas parte por crescimento orgânico mesmo. A empresa cresce fortemente. Aqui um pouco da história dela, né? Destacando aqui o novo ciclo de crescimento que ela divulgou aí. Ela pretende praticamente dobrar de tamanho até 2030. Dobrar não, mas vai crescer uns 70% até 2030, pelos planos dela, tá? E a gente vê aí que ela executou, tá? Essa empresa, ela executou mesmo o crescimento até agora e parece que vai continuar crescendo. Aqui um pouco mais aqui sobre a receita líquida, 44% aqui é de indústria, 37% dos insumos e 19% de grãos. Aqui tem mais de 20 mil clientes, mais de 2 mil empregados, 62 lojas. O plano é de ter cerca de 100 lojas até 2030, 3 indústrias. E aqui ela põe o mercado endereçável, todas as empresas fazem isso, né, mostrando o potencial de crescimento. Mas considerando que é o Brasil, forte vocação agrícola, eu acho que é um mercado endereçável com forte potencial de crescimento, sim. Aqui está o posicionamento da 3tentos, e pelo que ela indica aqui, ela pode crescer, só para atingir o mercado endereçável, ela pode crescer cerca de 50%, só se ela aumentar a capacidade dela e atingir o mercado endereçável. A receita por cliente. Aqui é um aspecto negativo, mas não é tanto assim. Um cliente só é responsável por 14% da receita líquida dela em 2023. E o segundo cliente, 8%. Quer dizer, se esses 2 clientes tiverem algum problema de pagamento, a 3tentos pode ter sérios problemas aí de caixa, né? Mas não é tão concentrado assim. Então dá 24%, 22% aqui de concentração em 2 clientes, né? E os outros maiores clientes têm cerca de 3% cada um, né? É uma certa concentração que inspira uma certa cautela. Se esses clientes aqui tiverem algum problema, a 3tentos também vai ter. E aqui a exportação, né? Ela declarou aqui que em 2022 ela exportou aqui cerca de 16% da receita dela para a Itália e para o Uruguai. Em 2023, ela exportou muito mais. A gente vê aqui, exportou para vários países, né? Pulverizando aí as exportações dela. E eu vejo o crescimento das exportações. Em 2023, 33% da receita foi para exportação, o que é um ótimo aspecto, né? Principalmente se o dólar subir, né? Então, é um ponto positivo. Eu considero essa alta aqui da proporção de receita de exportação. Aqui mostrando um pouco da apresentação, aqui as lojas que ela tem, né? E as lojas que ela pretende abrir, provavelmente é nesse nível aqui. É grande, né? Coisa de grãos, de sementes, né? São grandes estabelecimentos. Ela construiu essa planta aqui, terminou em junho de 2023, essa fábrica aqui, né? Processamento de soja, né? 2,6 mil toneladas por dia, ainda produz biodiesel, 1 milhão de litros por dia. Aqui a projeção dela de crescimento, esse que é o aspecto mais importante, porque a gente precisa analisar o que vai acontecer para frente, né?
ela pretende investir em terminal portuário, vai abrir 37 novas lojas, vai ampliar as indústrias dela e vai também fazer indústria de etanol e milho. Ela prevê 2 bilhões de reais de investimentos. Parece que ela vai conseguir, porque eu vou mostrar adiante que ela não tem problema de dívida e os benefícios fiscais que ela tem, sem distribuir dividendos, fazem com que ela consiga aí ter um bom caixa, tá? Então, aqui é o novo ciclo de crescimento dela, aqui ela mostra o que ela pretende atingir, né? Basicamente é uma propaganda, mas aqui as novas lojas, ela colocou esse gráfico aqui, até 2029 ela pretende ter 100 lojas no total. Atualmente ela tem 63, então ela vai crescer só de lojas cerca de 35, 40%. Fora que vai investir em porto, né, para exportar, né, importar algumas coisas, ela pretende crescer para valer, né? E aqui, onde ela vai destinar o valor dos investimentos do CAPEX, né, de 2 bilhões de reais, né? Então, para a indústria de etanol e milho, ela pretende gastar 1 bi, né? Para as novas lojas, 280 milhões, é o que ela pretende fazer até 2029. E aqui as fontes de financiamento, que é um aspecto meio negativo. Talvez ela vá ter que aumentar a capital. Que isso aqui 45% ela prevê que é outras fontes de financiamento. Ela tem dinheiro, ela gera caixa e tal, mas talvez ela precise aí de aumento de capital. Talvez ela faça até 2025 um aumento de capital, se ela for fazer. Eu não acredito, mas dependendo da velocidade de investimentos que ela for fazer, talvez ela faça um aumento de capital. O que não seria negativo, tá? Se ela for fazer aumento de capital para crescer do jeito que ela cresce, não acredito que seja um aspecto negativo. Aqui, esse gráfico aqui, é só para mostrar o crescimento dela, né? Ela cresceu bem, tá? Aqui fornecedores, estoques e contas a receber. Os estoques cresceram junto com fornecedores e contas a receber também. Indica assim, o aumento de movimento da empresa. Veja que ela tinha um movimento aqui perto de 200 milhões, agora ela tem um movimento perto de 2 bilhões aí de estoques, fornecedores e clientes, tá? Então ela cresceu mesmo para valer, né? E aqui a gente vê que a dívida dela não é problema. Ela não tem problema com dívida, porque a dívida que cresceu menos do que o ativo mobilizado, investimentos intangível, e cresceu muito menos que o patrimônio líquido. Então, ela não tem nenhum problema com dívida. Ela mostra aqui que a dívida líquida, na verdade, dela é negativa, ou seja, ela tem caixa líquido, ela tem 1 bilhão e 200 de dívida bruta e 1 bilhão e 225 de caixa líquida em 31 de dezembro, caixa líquida. Então, ela não tem problema com dívida, na verdade, nunca teve desde 2021, veja, sempre tranquilo que a posição de dívida dela. O problema dela que eu vejo é um problema ao mesmo tempo um aspecto positivo. Desde 2011, ela não mostrou nenhum prejuízo, mas a margem líquida é baixa. A gente vê aqui que entre 2%, chegando no máximo aqui na época do Covid de 14%, né? Mas a margem está caindo depois do Covid, depois que a situação geral dos mercados está se assentando, né? E a margem bruta é muito baixa, veja, a margem bruta de perto de 18%, e isso é um aspecto negativo. Significa que qualquer pressão aí nos custos, qualquer pressão em despesas, aí ela iria apresentar prejuízo. Mas até hoje, desde 2011, ela nunca apresentou, segundo o que ela divulga. Peguei as planilhas do site dela. Então, assim, ela vai devagar e sempre, e o que é melhor, crescendo. Então, ela não dá aquele lucro enorme, mas também não dá um prejuízo aí para atrasar a vida da empresa. Só na época do Covid que a margem líquida subiu, mas é por causa daquela distorção das commodities que aconteceu, tá? Então, a conclusão sobre as margens é o seguinte, devagar e sempre, e com o perigo da margem bruta ser baixa, mas até o momento ela não apresentou problemas. Chama atenção a queda das margens brutas, da margem líquida a partir de 2020,
mas parece que vai ficar aqui perto de 5% ao ano, ao trimestre. Aqui ela põe aqui um quadro que eu considero interessante, que eu comentei acima. Ela tem margens estáveis, independente do ciclo de commodities. É o que parece mesmo, desde 2011, com margem líquida aí perto de 5%. Então, é devagar e sempre que ela vai indo, e ela tem uma resiliência aí ao ciclo das commodities, né? Aqui é um quadro que parece confuso, mas ele mostra que o bom aspecto do crescimento da empresa, né? Esse gráfico aqui, ele mostra vários itens em um só, por isso que fica confuso, mas eu destaquei aqui as linhas do lucro líquido e da receita. Os outros itens que estão mais abaixo são os preços da semente, preço de soja, preço do farelo de milho, o lucro bruto, que é a linha marrom, que é essa linha aqui também, que cresce mais do que os outros, o preço de defensivos, o preço do trigo. Veja que os preços, eles ficam aqui nessa faixa de 300 em números índice, começando do primeiro trimestre de 2018, tá? Então, para a gente comparar tudo no mesmo item, numa mesma quantificação. A gente vê que, desde 2018, a linha do lucro líquido sobe mais do que os outros itens. Significa o seguinte, o lucro dela é resiliente e tem uma tendência à alta, mesmo se os preços ficam aqui meio que estáveis ou sobem pouco, né? Na verdade, os preços dos produtos ligados ao negócio dela cresceram, obviamente, né? Exceto aqui o preço dos defensivos que caiu, né? E também o preço aqui do milho, ele subiu e depois caiu. Mas os outros preços tendem a subir um pouquinho, mas a vantagem é que a linha preta da receita subiu bastante, muito mais que os outros, e a linha vermelha, que é do lucro líquido, subiu mais. E a linha do lucro bruto, que é a linha marrom, essa linha aqui, também subiu. Quer dizer, a empresa conseguiu ter resiliência aí, navegou bem aí nesse período, nesses 4 anos, aumentando receita e o lucro líquido em valor nominal. Apesar da margem ter ficado estável, mas ela tem resiliência sim. Esse quadro é para mostrar isso. A empresa ela navega bem aí nos ciclos das commodities. Agora, o problema negativo, mas nem tanto, né, é que ela é fortemente ajudada por incentivos fiscais. A questão dos incentivos fiscais pode ser um problema se eles acabarem, mas ela é do setor do agronegócio, dificilmente acabam os incentivos fiscais. Sempre tem aí na mídia alguém falando que vai acabar, mas nunca acaba. A gente pode ver aqui que a reserva de lucros, que inclui a reserva de incentivos fiscais, subiu aqui de 346 milhões para 1 bilhão e 700 milhões aqui em 2023. E aqui eu separei aqui a reserva de incentivos fiscais aqui de 2023, que está dentro deste valor aqui de 1 bi e 700. Significa que ela é R$ 3,41 por ação só de incentivos fiscais. A gente vê que o valor patrimonial da ação sobe bastante aqui nesses 3 anos, né? A reserva de lucro por ação sobe também bastante aqui, mas a maior parte da lucratividade dela vem de incentivos fiscais. É um aspecto positivo, porque afinal ela aumenta patrimônio, mas é um aspecto negativo porque ela não pode distribuir dividendos. Aqui vou mostrar aqui só na parte do lucro. A alíquota efetiva do lucro do imposto de renda e contribuição social tem a alíquota vigente, na verdade, é 34%. E ela paga só 5%, veja aqui em 2022. A situação acima é comparável ao seguinte: suponha que você seja assalariado e esteja sujeito à alíquota de imposto de renda, pessoa física, mensal, de 27,5% de rendimentos. Mas o benefício fiscal faz com que você pague somente cerca de 7%. É basicamente esse raciocínio. Adicionalmente, você teria outros benefícios fiscais para pagar somente 20% do IPTU, 20% do IPVA. Entretanto, você teria que ter o compromisso de não gastar o dinheiro dos benefícios fiscais e investir em atividades produtivas.
Se você gastasse o dinheiro com viagens, carros, despesas, teria que pagar o imposto proporcionalmente aos gastos. É o que acontece com a Três Tentos, tá? Se ela distribuir isso aqui em proventos, ela tem que pagar todos os impostos que ela deixou de pagar. Aqui é o detalhamento dos incentivos fiscais, né, reconhecidos em 2023 e 2022. Isso aqui é o quadro que eu peguei da demonstração financeira dela, né? A gente vê aqui que foi um total de 1 bilhão só em 2023. Se a gente excluir esses valores do lucro líquido, a gente vê que ela teria prejuízo em 2022, teria prejuízo em 2023. Aí você vai perguntar, mas então é uma empresa que tem prejuízo? Não, porque se os incentivos fiscais acabarem, os preços do mercado também vão acabar, porque não pode acabar só para Três Tentos, né? Tem que acabar para todas as empresas do agronegócio. Aí ela teria que aumentar preços, aí vamos ver como é que a demanda iria ficar, ou seja, os preços iriam se ajustar. Mas isso aqui é só para demonstrar que a empresa ela tem a maior parte do lucro dela vem de incentivos fiscais. A gente precisa ficar atento a isso, né? Então aqui só relativamente ao lucro líquido e contribuição social, a gente vê aqui que ela teve um ganho fiscal aqui de 176 milhões, né? Porque a gente vê aqui, ó, o resultado antes da contribuição social e o lucro líquido, 428 milhões. Aí ela tem diferimento dos impostos, aí o lucro líquido fica 573 milhões. Quer dizer, o lucro dela aumenta por causa do imposto de renda. É inacreditável, mas é assim mesmo. Mas ela tem outros benefícios fiscais. A gente vê aqui ICMS e imposto de renda, né? E PIS/COFINS também. Então, ela tem um monte de benefícios fiscais. Isso não quer dizer que os benefícios fiscais vão acabar de uma hora para outra, principalmente para o setor de agronegócio. Mas é um ponto de atenção, afinal, a empresa mostra que depende desses incentivos para mostrar lucratividade. Na demonstração de dezembro de 2023, a empresa explicou sobre a questão dos dividendos. Observe que em 31 de 12 de 2023, a empresa não tinha lucro livre para dividendos por causa da reserva de incentivos fiscais, mas mesmo assim pagou 58 milhões de dividendos a partir da reserva de incentivo fiscal, tendo que pagar proporcionalmente os impostos. Aqui ela explicou isso, tá? Que ela não tinha o lucro livre. Isso aqui está na demonstração de 31 de dezembro de 2023, tá? E aí ela acabou pagando dividendo mesmo assim. Apesar disso, né, ela tem um ótimo retorno sobre o capital investido de 21% em 2023, o que é muito bom. Chegou a ter, em 2018, 37%. Né? Mas isso não se traduz em investimentos. Né? A empresa é um player de crescimento. Quer dizer, esse ROIC aqui, excelente, chegou a 37%, agora está 21%, não se traduz em dividendos. Ela vai ter que continuar investindo todo esse ganho aí com incentivos fiscais. Bom, com base nessa análise, com base na promessa de crescimento da empresa, eu fiz o quadro abaixo projetando o patrimônio líquido, dividendos e até a cotação até 2029. Obviamente, são apenas estimativas com um certo grau de otimismo. Então, vai ter o cenário 1 e o cenário 2, que eu vou mostrar mais abaixo. Mas se baseia no que a empresa apresentou até aqui. Repetindo, eu não faço recomendação de compra ou venda de ativos. Isso aqui é só a minha opinião sobre a empresa. Esse quadro que eu fiz aqui com base no que eu analisei e no que a empresa apresenta, eu faço estimativa para o futuro aqui de 2024 até 2029. Eu acho que o patrimônio líquido vai crescer, porque ela vai continuar mostrando lucros. Se ela não fizer aumento de capital, vai continuar a mesma quantidade de ações. O valor patrimonial da ação, que já tem crescido aqui de 2021 até 2023, vai continuar crescendo, tá? E atualmente, a ação está cotada a 1,45 do valor patrimonial. Se continuar nessa proporção, a gente vai ver a ação subindo aqui em torno de 13, 21, 25, 28, 29% ao ano até 2029, se acontecer essa receita aqui e, obviamente, se acontecer esse lucro líquido que eu estou projetando aqui. Tá? Então, aqui é uma projeção. Se a gente olhar só esse aspecto aqui, esse cenário que eu considero otimista, seria bom comprar essa ação, porque a gente vai ter ganho acima da Selic, porque vai crescer 13% em 2024, crescer 21% em 2025, vai crescer 25%, 28%, né? A gente vê que é um ganho acima da Selic, mas não é um ganho estrondoso assim, né?
E é um cenário que eu considero otimista. E os dividendos eu projeto aqui bem baixos, porque acho que ela vai continuar com dificuldade de distribuir dividendos por causa da reserva de incentivos fiscais. O cenário 2, que é menos otimista do que aquele, aí eu projeto que a ação de 3 tempos iria cair para R$ 9,00 em 2024 e depois iria começar a subir de novo, porque mesmo assim eu fiz uma projeção de receita crescendo um pouco menos do que o cenário 1, né? Mas mesmo assim eu projetei que não teria aumento de capital, mesma quantidade de ações, e aí a ação iria crescer bastante, chegando até R$ 24,50 em 2029. É possível. E eu reduzi aqui a proporção, aqui eu cortei a proporção do preço VPA para R$ 1,20, tá? Supondo que a ação ia cair em 2024. É possível também. Eu acredito mais nesse cenário aqui, tá bom? Esse cenário aqui eu acho mais factível até o momento. Então, parece ser uma boa opção, mas eu, no momento, não estou interessado na ação, no momento. Então, aqui minhas conclusões sobre tudo isso aí. A Selic, no mês da IPO da 3tentos, estava perto de 2% ao ano e subindo. Atingiu seu pico em 13,75% ao ano em junho de 2023. Não parece que a alta da Selic atingiu as cotações de 3tentos. A gente viu aí que teve empresa que caiu muito mais do que a 3tentos. Essa ação da 3tentos até ficou estável, mais ou menos. Pontos fortes e pontos fracos que eu identifiquei na 3tentos, né, na empresa. Ela mostra grande crescimento desde 2011 e parece que vai crescer muito até 2030. Sólida lucratividade desde 2011, apesar da baixa margem líquida, mas são lucros constantes, isso é importante. Parece que sua lucratividade é resistente às grandes variações de oferta e demanda do agronegócio. A gente vê aí El Niño, né, essas coisas que afetam os preços das commodities, e ela continuou lá firme, forte e crescendo. O Brasil tem forte vocação agrária e a empresa tem destaque no setor. Parece que está aumentando o percentual de receita de exportações, o que é bom. Os pontos fracos. A margem líquida não é alta, causada pela margem bruta, né? Principalmente. Vai distribuir fracos dividendos, porque precisa manter a reserva de incentivos fiscais. Caso distribua dividendos altos, é desvantajoso, porque tem que pagar os impostos que foram incentivados. Tem planos de forte crescimento até 2030, o que traz incerteza quanto ao sucesso, principalmente dúvida de retorno ao acionista minoritário. Mas ela precisa investir e crescer para fazer jus aos incentivos fiscais. Há sempre o fantasma de fim de incentivos fiscais, dos quais a empresa depende fortemente. Apesar de sempre aparecer na mídia que vão acabar, nunca acabam, principalmente para o agronegócio. Se os incentivos fiscais acabarem, não quer dizer que a empresa terá prejuízos recorrentes. Nesse caso, os preços do setor do agronegócio teriam que se ajustar e, de alguma forma, a empresa conseguiria repassar a alta dos impostos. Por hora, não me interessa 3tentos. O custo do carregamento com Selic ainda alta é desfavorável, porque os dividendos não cobrem esse custo. Com queda da Selic, fica mais favorável carregar 3tentos para longo prazo. Parece ser uma boa para longo prazo, apesar dos riscos. Então, está aí minha conclusão, pessoal. Mais uma vez, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Isso é apenas minha opinião pessoal sobre a empresa e sobre as ações. Obrigado por terem assistido, curtam aí, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.